o versículo central das Escrituras, o versículo que revela todo o plano, o propósito, o projeto de Deus. Jesus veio a este mundo para ir lá na cruz do Calvário, para a nossa salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pouco antes aqui desse texto, se você abrir lá no capítulo 3, Jesus falando para Nicodemus, ele fala: importa que o Filho do Homem seja pendurado em uma cruz, como aquela serpente lá no deserto, para que todo aquele que nele crê seja salvo. A promessa da cruz, ela foi feita há muitos anos antes de Jesus nascer. A promessa da cruz, ela foi feita lá no Éden. Ele viria para redimir o homem, ele viria para restaurar o homem. Jesus viria. Ele veio com um objetivo, a cruz do Calvário. Nós lembramos do nascimento dele lá no Natal, não é? A gente fala daquele bebezinho que nasceu, tão bonitinho na manjedoura, mas já com um objetivo, de um dia ir à cruz. E ele iria à cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Romanos 5,19 diz: sendo assim, como por meio da desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A desobediência de um, quem é esse um? Pode falar quem é ele que desobedeceu lá no começo? Adão. Assim como pela desobediência de Adão, muitos, centenas, milhares de pessoas, aqui inclui todas as pessoas posteriormente que vieram depois de Adão, pela desobediência de um Adão, todos se tornaram pecadores. Da mesma forma, por intermédio da obediência de um único homem. Agora quem é esse que obedeceu? Jesus. Pela obediência de um, Jesus, muitos serão justificados. Existe no original, no texto original que foi escrito esse versículo, existe uma diferença entre essas duas palavras, traduzidas no português por muitos. Aqui você encontra muitos serão feitos justos, e aqui você encontra muitos serão tornados pecadores. Jesus morreu naquela cruz por todos. A obra da cruz foi amando e pensando em todos, mas só serão justificados, só desfrutarão desse privilégio aqueles que creem, aqueles que receberem, aqueles que aceitarem. A obra foi por todos, mas apenas alguns, centenas, milhares, louvamos a Deus por isso, muitos serão feitos justos, mas aqueles que creem na promessa da cruz de Cristo. Jesus veio a este mundo para resolver as nossas contas. Ele pagou lá na cruz do Calvário. O nosso salário que nós devíamos pelo nosso pecado era a morte. O pecado é uma ofensa terrível aos olhos de Deus. O pecado é algo que deve ser punido com morte. Paulo já descreveu isso na Bíblia. O pecado, ele traz uma consequência terrível. Deus é santo, 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 e na presença dele não chega o pecado. Deus não se contamina. Deus é santo, é puro. Quando o homem pecou, o relacionamento do homem com Deus foi rompido, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus não ouve o pecador. Deus não tem comunhão com o pecador. Não adianta, a pessoa está em pecado, a pessoa está separada de Deus, pode falar, pode gritar, Deus não ouve o pecado. O pecado é ofensa, separa. O profeta Isaías já disse isso, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, mas Deus deseja ter relacionamento com o homem. Deus quer ter um homem. Então Deus vem agora para resolver uma dívida que nós não
cantamos aqui naquele hino, as nossas obras não têm valor. É uma conta que nós não pagamos. Pode fazer boas obras, pode ajudar os pobres, pode ser honesto, pode ser uma pessoa boa, pode ter uma religião, pode ter uma igreja, pode ter nada que nós façamos resolve a conta, a dívida do nosso pecado. Lá em Efésios 2, Paulo escreveu isso, esclarecendo muito esse fato. Nada que nós fizéssemos resolveria. A única pessoa, a única forma da nossa dívida ser paga era alguém puro, alguém perfeito, alguém que não tivesse mancha, nenhum defeito. O único meio de pagar essa conta era uma pessoa que não devesse e pudesse pagar. Agora, como é que faz? Se todos têm pecado, se todos têm defeitos, se todos têm falha, não teria ninguém. Não existia uma pessoa nesse mundo que poderia pagar. Aí então entra o Senhor Jesus, perfeito, puro, sem mancha, sem defeito nenhum. Ele vem, se faz homem para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida. Amados,